Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à 15ª JPEI. E nessa nossa última grande roda, nós temos todos os especialistas convidados para a nossa jornada, tratando do tema central da nossa jornada, que é o mundo das infâncias, o letramento e as formas de viver. Mas antes de chamar o professor Marcelo e passar a bola para ele, a gente vai apreciar um vídeo com um poema da professora Thaís Romero. Sobre a pergunta que mais parece uma imposição, condição, prescrição. Vocês alfabetizam na educação infantil? Se alfabetizar for alfabetização ecológica, alfabetização das relações, alfabetização das palavras novas, alfabetização dos jogos tradicionais, simbólicos ou com regras, alfabetização das situações problema do cotidiano, alfabetização gráfica, artística, alfabetização das histórias, dos contos, do faz de conta, alfabetização dos gestos, das emoções do corpo, alfabetização do entorno, do brincar, alfabetização dos registros dos pensamentos compartilhados, ou alfabetização das descobertas, dos desenhos nas nuvens, alfabetização da curiosidade, alfabetização do tempo, alfabetização do infinito, alfabetização das boas perguntas, alfabetização do ser integral, de quem é você, de quem é o outro, alfabetização do nome com sentido, alfabetização do real, do vivido, das experiências. Aí eu vou dizer que sim, eu entendo que alfabetizamos sim. Hoje, nosso último dia da 15ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil, iremos trazer nossos convidados para debater sobre um pensamento da professora Sônia Kramer, da PUC Rio de Janeiro, que define que o trabalho de leitura e escrita na educação infantil se assenta em 3 grandes compromissos. Primeiro compromisso, promover nas crianças o interesse pela leitura através da oferta de experiências abrangentes. Promover o amplo acesso a um acervo literário e à cultura do escrito. Torná-las confiantes em suas próprias possibilidades de ler e escrever. Nossa querida Sônia, ela nos agracia com essa fala na aula inaugural, né, do LEEI 2024. Ela nos, assim, seduz e provoca, né? Também nos provoca a esse pensamento das leituras e das escritas nos espaços de infância, nas nossas creches, nos nossos EDs e das nossas escolas, né? Com as nossas crianças, nas nossas turmas de pré-escola e as poucas, como já disse, de maternal. Adriane, a partir desse pensamento de Sônia, e entendendo aí todo esse compromisso da criança alfabetizada, o LEEI, né, convidando a educação infantil a fazer parte desse compromisso, quando a gente entende o sujeito na sua integralidade. King, né, esse famoso escritor norte-americano, ele escreveu que a vida não é um sistema de suporte para a arte, é o contrário. Como a escola, através das diferentes experiências artísticas, pode ampliar o acesso à cultura do escrito, não como um pretexto, mas como um contexto inerente à vida? Nos agracia agora você com a sua resposta. Obrigada, Marcelo, pela pergunta. E eu agradeço porque a pergunta é sempre a possibilidade de a gente conversar um pouco mais e desdobrando esses assuntos que têm mobilizado tanto a gente a pensar a infância, a leitura escrita na infância. E, enfim, poder responder um pouco a essas provocações é poder apontar para quantas direções essa pergunta nos convoca a olhar, né? Então, primeiro, e aí falando de Sônia Kramer, eu lembro de uma frase que eu fiz a especialização na PUC com ela, em 1900 Vovô Garoto. Essa parte não precisa. Não Essa precisa. Parte aí a gente pode deixar guardada na memória. Mas, enfim, há muito tempo, talvez tenha sido uma das primeiras turmas, enfim. E a professora Sônia Kramer, eu não lembro se exatamente foi numa disciplina, enfim, foi alguma fala dela que ela disse assim, ela começou a aula dizendo: a literatura não serve para nada. E aí, literatura não serve para nada? Uau! Né? Como assim literatura não serve para nada? E ela se referia ao professor Hilton Japiaçu, que havia sido professor dela, alguma coisa assim. E ela dizia, né, não serve para nada porque a literatura não é servil. Eu gosto de começar com essa provocação, instigação, porque quando a gente fala que a literatura não é servil, é porque ela não está a serviço
de algo exterior a ela, né? Então, vou trabalhar. Outro exemplo que eu gosto também de trazer é quando eu vou visitar as feiras de livros para crianças, aquelas feiras que aconteciam no MAN. Então, tinham as pessoas trabalhando nos estandes que ficavam tentando capturar os professores que estavam circulando. Eles ficam, professora, tem um livro ótimo aqui para trabalhar transporte. E eu sempre respondia, eu quero um livro que não seja para trabalhar, você tem? Para trabalhar transporte, para trabalhar fruta, não preciso de livro. Eu boto a fruta na frente, como a fruta, faço uma salada de fruta. Olho para o ônibus, olho para o trem. Eu não preciso de um livro para trabalhar frutas, para trabalhar transporte. Então, essas duas histórias que eu conto para vocês, para começar a responder o que você trouxe para a gente pensar, já apontam para uma direção muito importante, né? Que é pensar a presença da literatura, que é uma das produções, né, que fazem parte da cultura do escrito, que precisam estar muito presentes na escola, especialmente a gente pensar que nas escolas públicas do nosso país a gente tem, majoritariamente, a presença de crianças e famílias que talvez não tenham acesso a um acervo muito heterogêneo, muito, né, enfim, desse campo da leitura. Então, são os espaços educativos que vão ter esse compromisso de apresentar, de ampliar esse repertório. A Sônia fala isso, né? Então, a presença e o contato com bons livros de literatura, e aí é importante também botar aspas entre esses bons livros, porque o bom livro não está dado... o que é bom? Bom para você pode não ser bom para mim. Tem critérios para a gente escolher um bom livro. E aí eu vou ficar devendo, eu não lembro de cor o título, mas tem um texto muito bom, se não me engano, é da Ludmila Tomé e da Patrícia Corsino, Fernanda Nunes, não, acho que são essas duas professoras, que vai discutir, vai debater esses critérios de qualidade, por exemplo, que foram utilizados para selecionar os livros do PNDE, acho que 2005, enfim, o tempo a data eu não sei precisar. Mas esse texto em especial vai ajudar a gente a pensar o que é um bom livro. Então, esse é um critério importante da gente também ir trabalhando com os nossos professores, nossas professoras, né? Aprender a aguçar esse olhar para selecionar bons materiais. E aí que vão ser materiais que vão estar aí nessa contramão de uma perspectiva servil. O livro não vai servir para nada. E aí é importante pensar que não quer dizer que a gente não aprenda muito com o livro, mas a gente não vai utilizar o livro porque a gente quer ensinar coisas. A gente vai aprender sem esse controle prévio, porque a literatura ensina coisas que talvez não sejam as mesmas para as pessoas, né? O que vai te tocar num livro não vai ser o mesmo que vai me tocar, né? Então, a literatura como esse convite para a fruição, para a instigação da imaginação, para os aprendizados múltiplos sobre si, sobre o mundo, tempos que você talvez não tenha vivido, experiências que você talvez nunca viveria se não pudesse abrir no livro. Então, essa é uma primeira dimensão que eu queria deixar aqui destacada, né, sobre esse papel da literatura como um elemento da cultura do escrito que precisa estar presente no cotidiano e que é o compromisso dos espaços educativos ampliar esse repertório. Uma outra questão que a Sônia fala nessas frases que você destacou, nessas afirmações, diz respeito à relação que a gente vai estabelecer com essa cultura do escrito para que ela seja, de fato, significativa, né, dentro de contextos significativos. O que isso quer dizer, né? A gente tem uma experiência escolar, e a gente já problematizou um pouco isso na nossa conversa anterior, que tem uma tendência a escolarizar e didatizar as produções culturais. Então, e aí todo mundo já deve ter visto isso em algum lugar, em alguma cartilha, em algum livro, apostila, o que seja. Você pega um texto que circula na sociedade, no universo letrado, como, por exemplo, sei lá, uma receita. Aí você tira do suporte, coloca na cartilha e ensina a receita. Você utiliza a receita para ensinar a leitura e a escrita. Só que a receita, ela só tem a sua função social garantida quando ela é utilizada em um contexto significativo. Ou seja, gente, vamos fazer um bolo? É aniversário de fulano de tal. Vamos combinar? Você traz um ovo amanhã, você traz uma colher de açúcar, você traz... Vamos escrever? Olha, eu vou escrever aqui no papel para vocês levam e amanhã todo mundo traz. Estou aqui supondo uma coisa, uma atividade das que eu já vivi na vida. E aí eu vou ler a receita, e a gente vai fazer a receita, e a gente vai escrever a receita, e a gente vai explorar livros de receitas, hoje, né, mais do que nunca também sites de receita, talvez,
Mas a receita ela vai estar sendo utilizada num contexto significativo, cuja função social está garantida. Então, essa é uma segunda questão que eu queria destacar. Como é que o escrito que circula, e aí eu não estou falando só mais da literatura, eu estou falando, por exemplo, dos livros de receita, das notícias do jornal, das propagandas, dos outros suportes escritos, como é que eles circulam no cotidiano, tendo efetivamente a sua função social garantida, compreendida. Por que acontece? Quando eu tiro um texto do seu suporte, a receita do livro de receita, uma notícia de jornal do jornal, e coloco num livro, numa plataforma bidimensional, chapada, e vou ensinar sobre aqueles produtos culturais, aqueles elementos, eu já tirei um monte de informações fundamentais para o leitor, especialmente aquele leitor que está construindo suas relações sobre leitura escrita. Quando eu vejo um jornal, o suporte do jornal, a gente nem usa mais tanto o jornal, mas eu vou usar o jornal porque ele é um bom exemplo. Todo mundo lembra aí, né? Tem ninguém assim tão garotinho aqui que não lembra do jornal. Ele está ainda circulando, menos, mas ele circula. O suporte, a folha, o modo como ele se organiza, são conhecimentos prévios que a gente já tem sobre aquele suporte. O livro de receita, a maneira como o texto, a silhueta do texto, como ele é disposto no papel, aquilo já informa sobre aquele tipo de texto. Um poema também tem uma estrutura peculiar. Então, os suportes, eles trazem elementos que são fundamentais para o leitor. Quando a gente aprende a ler e escrever, às vezes a gente tem um pouco essa ideia, eu já sei, juntei grafema, juntei fonema, sei ler. Só que nós aqui, por exemplo, diante de um texto jurídico, eu não sei vocês, mas talvez a gente seja incompetente para compreender um texto médico, né? Meu marido é advogado, então de vez em quando ele fala umas coisas, eu falo assim, é português que você está falando, meu filho? Não, é um juridiquês lá que eles entendem, né? Que tem vários termos e palavras que não são do nosso uso comum. Enfim, então, aprender a ler é também aprender diferentes tipos de textos cujos suportes, cujos marcadores são muito peculiares. Aí tem uma brincadeira que eu fazia muito com as crianças. Eu sou formadora, trabalho na universidade atualmente, mas trabalhei muitos anos como professora. Acho que isso também é fundamental para quem trabalha com formação. Eu sei a criança, não é a criança do livro, né? Não estou dizendo que o conhecimento não seja fundamental, mas a articulação entre os conhecimentos e a criança ao vivo e a cores, ela é fundamental, né? Ela é um outro lugar que te convoca a conectar, a fazer relações. Pois bem, estava eu com as crianças e eu fazia muito isso com elas. Eu pegava e espalhava vários tipos de texto. Propagandas que às vezes eram colocadas nas casas, um livro de história, um jornal, uma receita. Eu falava, gente, olha, isso criança bem pequena, que não sabia ler convencionalmente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Que há várias formas de ler, mas ler, nesse sentido que eu quero dizer, dou conta ali do código, sei juntar grafema com fonema, entendi como funciona. Aí eu pegava, sei lá, um jornal e falei, gente, eu vou ler esse jornal aqui. Era uma vez uma linda princesa, eles olhavam assim para mim, me chamavam de Dri. Está escrito isso aí não, Dri. Uai, por que não está? O que vocês acham que está escrito aqui? Está escrito aí, mataram. Aí falava sempre umas coisas assim dessas, bem, né? Mataram, não sei quem. Eu falei assim, então é isso, gente. Eles não sabiam ler e escrever convencionalmente, mas eles já tinham entendido que aquele suporte ali, aquele tipo de texto, veiculava determinadas informações. Outras notícias, né? Outras notícias, né? E isso é muito legal. Às vezes eu fazia o contrário, pegava um livro de história, com todo ilustrado, eu falava, gente, aconteceu no jogo de futebol, Flamengo. Eles olhavam assim, estranhavam. Então, essa brincadeira ajuda a gente a tomar contato o quanto as crianças já sabem sobre a leitura escrita. Né? Nossas referências, Emília Ferreiro, que lá nos anos 80 nos trouxe essa reflexão a partir das suas pesquisas, o que sabem as crianças que ainda não leem convencionalmente. Acho que essa é uma referência que continua muito atual e muito importante. Então, isso é um elemento. Então, circular a cultura do escrito é circular nas suas funções sociais, enfim, pensar essa cultura a partir desse lugar das suas funções sociais, né? Experimentando eles de verdade no seu uso pleno, enfim. Essa é uma outra questão que eu acho importante destacar. Então, pensar que o cotidiano das instituições de educação infantil precisam ser esses lugares em que a gente explora a leitura e a escrita
nessa dimensão social, cultural, em que eu escrevo, e aí vamos lembrar, né? Escrever, assim como ler, tem múltiplas funções. Eu escrevo para não esquecer, e a gente precisa viver isso com as crianças. Gente, a gente combinou aqui que amanhã a gente vai acabar de ler essa história. Eu estou com medo da gente esquecer. Vamos botar aqui no nosso quadro, ou sei lá o que seja. Olha, amanhã a gente vai acabar a leitura do livro tal. Que página que a gente parou aí? Deixa eu ver o número da página. Ih, que número é esse? Ih, a gente parou na página 15. Vou colocar aqui, gente. Tem falado muito sobre o registro diário. Eu tenho falado muito isso com os profissionais, como uma das dinâmicas que a gente pode combinar com as nossas crianças dessa escrita, né? Dessa escrita que é nossa, é do registro do nosso dia, do que a gente viveu. São as nossas memórias daquele dia. Eu acho que passa um pouco pelo que você está dizendo. É porque são registros, nesse caso especificamente, eu estou falando da função de lembrar, mas a função pode ser essa. A gente acabou de viver uma brincadeira super bacana, a gente não queria esquecer. Vamos fazer aqui um resumo dessa brincadeira? Vamos lembrar, vamos inventar um nome para essa brincadeira? A gente fez uma brincadeira que não existe, mas ela lembra um pouco um pique-pega, só que é um pique-pega diferente. Vamos escrever a regra? Será que a gente não faz o livro da nossa brincadeira? Um outro exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Nas minhas aulas eu faço muito isso, porque acho que aproxima a gente dos conceitos. Uma outra coisa que acho que ajuda a gente a pensar é o quanto o cotidiano ele nos fornece. Porque a vida é assim, a vida são as relações, são os acontecimentos, muitos elementos em que a leitura escrita podem estar presentes não como pretexto, mas como necessidade. Por exemplo, estava eu lanchando com as crianças, aparece uma abelha cachorrinho. E aí eu dizia, gente, olha, aí teve uma criança que se assustou, eu falei, não, gente, é uma abelha cachorrinho. Aí o outro falou assim, não é abelha, não, é mosca. Eu falei, gente, será que é abelha, que é mosca? Vamos descobrir. Será que tem algum livro de bicho aqui? A gente foi olhar, olhou o livro, por acaso tinha uma enciclopédia dos insetos. Falei, então a gente descobriu que a abelha é um inseto. E aí eles começaram a falar dos conhecimentos dele. Uma disse assim, a minha mãe, que a mãe fazia farmácia, minha mãe, ela sabe fazer um xarope com mel que a abelha dá. E minha avó faz um bolo incrível de mel de abelha. Aí o outro diz assim, na minha casa tem inseto também. Na sua casa tem inseto? É. Porque minha mãe outro dia foi arrumar o armário e saiu barata. Falei, baratas? Gente, onde vivem as baratas? Aí virou outra pergunta, eu não sei onde é que... Vocês sabem onde vivem as baratas? Vocês sabem das abelhas, como é que é? E tudo isso que virou de uma situação, de uma abelha que apareceu no meio do lanche, virou. A gente convidou a mãe para fazer xarope com a gente. A gente convidou a avó para mandar a receita do bolo de mel, e a gente fez o bolo de mel. A gente fez uma enciclopédia com tudo que a gente aprendeu sobre a abelha. Então, a gente viveu a experiência de mergulhar num acontecimento que emergiu. Eu não planejei que a abelha ia aparecer, não combinei com a abelha. Olha, 3 horas você voa aqui perto da gente, porque eu quero trabalhar a abelha. Não, a abelha que se apresentou ali. Então, como é que a gente também... Isso tem a ver com lente, né, gente, de olhar. A gente só vê aquilo que a gente também está... aguçado para ver. Então, se eu não entendo, se eu estou sempre preocupado com o que eu vou falar, com o conteúdo que eu quero trabalhar, eu perco, às vezes, a oportunidade de prestar atenção nas oportunidades que emergem no cotidiano, que são riquíssimas. Desde a criança que chega, que a gente roda de conversa, a gente faz muito isso. Gente, roda de conversa. Ok, roda de conversa. Aí a criança traz uma folhinha. Olha, eu achei essa folhinha. Ah, não, hoje não é dia de conversar de folhinha. Conversa de hora marcada. A gente faz isso com um amigo? Olha, vamos tomar um chopp, Marcelo, mas a gente vai falar de separação hoje, tá? Eu já combinei qual é a conversa, eu vou falar do meu divórcio, tá? Não, a conversa ela emerge, ela é espontânea. E o cotidiano é espontâneo, ele emerge. É claro que eu, como professora, como professor, tenho o que eu quero trabalhar, porque eu estudei, né? Quais são as questões que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar, sei lá, relações espaciais, enfim, você tem lá na sua cabeça o que você quer trabalhar, você tem o seu planejamento. Mas como aqueles conceitos vão aparecer tem a ver com aquilo que emerge. Então, numa brincadeira, eu não vou precisar falar dentro, fora, agora dentro, agora fora. Gente, eu estou brincando de cachorrinho, vamos se esconder dentro daquela casinha ali. Ai, que frio, né? Vamos ficar aqui dentro. Ai, gente, quem vai lá fora agora? Eu já trabalhei, já brinquei dentro, fora, trabalhei dentro, fora. O dentro, fora está ali nas relações significativas. A gente não precisa pedagogizar, artificializar, didatizar a vida, porque fica muito chato e muito sem graça. Vida didatizada empobrece. É isso, a gente vem insistindo que sempre é possível mudar o olhar, né? Sempre é possível ressignificar. A nossa próxima pergunta.
Professor, tendo como premissa ainda, né, o referencial da professora Sônia Kramer na aula inaugural, acolhendo todos os professores que participam do LEI, a gente entende que a educação infantil que estamos falando, né, tudo que a gente vem defendendo é essa educação infantil do agora, que está acontecendo hoje, nesse momento, nesse instante. Dessa forma, como podemos construir uma escola de educação infantil que acolha e respeite essas diferentes infâncias e experiências, sendo capaz de propor e ofertar provocações que possam favorecer, propiciar esse interesse dessas crianças, desde a mais tenra idade, essa criança território da primeira infância, pela leitura? Sônia é sempre muito consistente, né, nos posicionamentos dela. E Sônia tem toda uma trajetória na educação infantil como pesquisadora, com dezenas de publicações, e ela traz uma coisa num formato extremamente convidativo para a gente repensar a educação infantil que a gente tem feito no Brasil até hoje. Eu diria assim, a partir desses 3 pontos que Sônia coloca na aula inaugural do LEI, eu diria assim, a gente precisa começar a pensar como é que a gente vai formar professores de educação infantil leitores. Porque se os professores não são leitores, dificilmente a gente vai ter crianças leitoras. Isso é uma primeira fala. E a segunda, a partir da sua fala e do que Sônia afirmou na aula inaugural do LEI, é preciso que a gente dê acesso à literatura, desde a mais tenra idade. A literatura infantil é o que alfabetizará as crianças no Brasil. É lendo história diariamente para elas, é pedindo para elas contarem a história, mesmo as crianças que não sabem ler contam história. Então, eu tendo uma professora leitora, crianças que leem com frequência na creche, na pré-escola, desde a creche, a leitura tem que ser rotineira na creche, o acesso ao livro de literatura. Show livro didático, né? O livro didático é um atraso no desenvolvimento da aprendizagem da língua escrita. Ele é fragmentado. A gente conhece livro didático, todo mundo aqui estudou. Então, eu diria que esses são os 2 aspectos para dar uma resposta bem objetiva e bem intensa também. Professores leitores, o professor tem que gostar de ler. E eu ainda diria mais, quem sabe a gente começa a fazer clube de leituras com os pais, com as mães, com os irmãos mais velhos, que a creche seja um espaço onde você possa pegar um livro, levar para casa e devolver. Não é biblioteca, não. É oferecer possibilidade dos pais e das mães serem também leitores, porque filhos de leitores, crianças que frequentam creches onde você tem, e pré-escola, professoras leitoras, acho difícil a gente perder essa possibilidade, sabe? Nesse momento tão rico da literatura infantil, no mundo e em especial no Brasil. Perfeito. Gratidão, professor. Bom, Maria Clara, agora a gente está se encaminhando, né, para a nossa 6ª roda, que é a roda que tem todos os participantes. E a gente traz uma pergunta bem específica para você sobre o tema que você trouxe lá na sua roda, tá? O currículo, como se apresenta na Diretriz Nacional Curricular da Educação Infantil, é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, científico, artístico e tecnológico. Dessa forma, a escola se apresenta como um desses espaços capazes de articular as diferentes experiências que se apresentam no nosso cotidiano. Se estamos inseridos em um mundo letrado e discursivo, como a escola da educação infantil pode se tornar cada vez mais um espaço que garanta acesso e experiências de leituras e escritas? Então, vou começar com uma frase da saudosa Emília Ferreiro, que dizia assim: ao invés da gente perguntar se a gente tem ou não que ensinar as crianças a aprender a ler e escrever, a gente tem que dar a condição para que elas aprendam. Como é que a gente dá a condição para que as crianças aprendam? A gente sabe que a gente vive num mundo letrado, né? Mas se viver num mundo letrado fosse condição de aprender a ler e escrever, não existiria analfabeto, porque tem coisa escrita espalhada pela cidade inteira. Então, qual é a importância que a gente precisa atribuir a isso?
qual a relação que a gente estabelece com a leitura e com a escrita no cotidiano. E aí precisa ter sentido, precisa fazer sentido, né? E essa construção, ela, assim como o currículo, ela não está dada. É alguma coisa que a gente vai construindo junto. E se a gente entende que leitura e escrita é processo, né? Eu gosto muito do termo que Magda Soares usa, que é o alfaletrar, que é entender que são processos diferentes. A alfabetização diz respeito a um processo de aprendizagem da leitura e da escrita, e o letramento engloba essa aprendizagem, mas traz as outras referências do mundo e da cultura letrada, né, da relação com esse cotidiano, com a escrita, com a leitura. Eles são processos diferentes, mas eles estão em diálogo. Eu sempre me lembro de um aluno meu, no início do ano, que vira para mim e fala assim: professora, eu pedi para eles escreverem o que eles tinham feito no final de semana. Aí ele disse assim: eu comi churrasco. Eu falei: ai, não pode ser bife. Churrasco, CHRR, no início do ano. Por quê? Porque a gente didatiza a leitura e a escrita e a gente acha que é a gente que diz a hora que a criança vai aprender a ler e a escrever. Quando isso já está fazendo sentido para ela, desde que o mundo é mundo e que ela se relaciona com essa leitura e com essa escrita. E aí problematizar também, porque muitas vezes, né, o discurso é: ah, mas essa criança não vai aprender a ler e escrever, porque essa família... Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso, porque, mais uma vez, quando a gente polariza, quando a gente se desencontra da família, a gente deixa de fazer dessa uma experiência de potência. Então, qual é o nosso papel, né? É convidar essa família, é dialogar com essa família, é fazer com que essa família, que talvez não faça sentido para ela aprender a ler e a escrever, dizer para ela: olha, é importante, vai fazer diferença, né? E vai fazer diferença no sentido de se sentir pertencente ao mundo das múltiplas maneiras possíveis. Porque quando a gente pergunta para a criança: por que você quer aprender a ler e escrever? Eu já tive criança que falou: mas eu não quero. Não é? Então, qual é o sentido que a gente vai criando para isso? Eu, no ano passado, tive um aluno que foi diagnosticado com altas habilidades. Então, ele já lia tudo muito cedo, muito antes das outras crianças. E as crianças fizeram dele esse leitor, né? Então, assim, tudo que elas queriam saber, elas pediam para ele: você pode ler para mim? Teve uma hora que ele ficou cansado. Ele falou assim: olha só, gente, eu tive o mesmo tempo que vocês para aprender a ler e escrever. Se vocês não aprenderam, o problema é de vocês. E aí, eu estou falando de uma criança de 5 anos. Mas é esse o nosso papel, né? Tipo, se vocês não aprenderam, o problema é de vocês, ou que tipo de relação que a gente vai construir com essa leitura e com essa escrita para que ela faça sentido. Porque vai ter criança que vai, de fato, começar a ler e escrever com 4 anos. Outras vão dizer assim: eu não estou nem interessada nisso agora, né? Uma criança, uma vez, desenhou. Eu li para as crianças o livro Se Criança Governasse o Mundo, e aí pedi que eles trouxessem referências importantes para a escola. Se criança governasse a escola. E aí uma criança desenhou 2 bancos, botou o número 2. Aí eu disse assim para ela: você pode me explicar o que você quis fazer aqui para eu escrever? Aí ela disse assim: ah, não, está muito claro que eu desenhei. Ela queria 2 bancos na porta da escola, porque os pais estavam esperando as crianças saírem de pé. E aí, por que a gente tem, né, o tempo todo que fixar os sentidos através da escrita, quando esse universo da infância, né, da relação com a linguagem é fluido? Então, eu acho que a gente precisa pensar dessa forma também, né? E aí, assim, para terminar, como eu fui contando muitas histórias, eu acho que faz sentido terminar com mais uma. Eu entro numa sala e tem uma criança com outra criança dizendo assim: pega essa folha. Aí a outra criança pegou. Agora você vai escrever A até o final da folha. Aí ela foi escrevendo A até o final da folha. Aí ela disse: acabou. Aí eu cheguei e perguntei assim: vocês estão brincando de quê? Aí ela falou: de escola. Você quer brincar? Aí eu falei: quero. Ele falou: então senta. Aí eu sentei e ela fez a mesma coisa. Escreve A. Aí eu escrevi até o final da folha. Aí eu falei: terminei, professora. Ela falou: agora cobre. Aí eu cobri o A até o final da folha. Aí eu, muito intrigada, perguntei assim para ela: que escola é essa? Aí ela falou: essa é a escola de caderno. Aí eu falei: mas essa escola aqui que você estuda é a escola de caderno? Ela falou: não. Essa escola que eu estudo é a escola de caderno, sem caderno, mas que me deixa brincar de escola de caderno.
Então, quais são as oportunidades que a gente está criando para que as crianças vivam a experiência da escola com aquilo que faz sentido para elas? Então, assim, se é uma experiência absolutamente retrógrada e a gente sabe que ali para ela estava sendo ressignificado através da brincadeira, né, através do jogo, mas com sentido de escrita e de leitura outro. Mas ela tinha a oportunidade de, naquela escola, vivenciar a leitura e a escrita, ou seja, de viver uma escola sem caderno, que permitia a ela brincar do que ela quisesse, inclusive de uma escola chata de caderno. Né? Então, acho que é pensar na leitura e na escrita como fruição, como possibilidade de se relacionar com o mundo, entendendo que isso também é currículo. Perfeito, muito obrigada, professora. Tati, essa roda tão potente que encerra a nossa 15ª jornada, ela veio com a sensibilização também da Thaís Romero, com uma pergunta que a gente sempre ouve. Então, vocês alfabetizam na educação infantil? E aí, com base nessa provocação que ela faz de todas essas alfabetizações, eu quero te devolver a pergunta. Instigada pela professora Sônia Kramer, que defende, né, os nossos 3 compromissos de que na educação infantil a gente apresente, que a gente favoreça o acesso e que a gente mostre para cada criança o quão capaz ela é de se aventurar na leitura e na escrita, na cultura do escrito. E eu queria te perguntar que é essa educação infantil, que é um território de circulação de discursos que muitas vezes entram em conflito entre si. Um bom exemplo é a expectativa desses responsáveis que a gente falou no texto da Thaís Romero, que eles perguntam, muitas vezes, baseados nessa escola que eles trazem, que eles viveram no imaginário e no que foi vivido e construído com eles enquanto educação infantil. E aí, as perguntas são: professora, não vai mandar trabalhinho para casa? Professora, minha filha vai só brincar. Professor, o que ela fez? O que ele fez hoje? O que ela fez hoje? Então, a pergunta é: quais os possíveis caminhos para o alinhamento de discurso sobre o que entendemos no dia de hoje dessa educação infantil, onde o corpo, as vivências e as experiências são consideradas como um processo inerente dessa aprendizagem que está relacionada também aos processos de leitura e de escrita? Que lindo. Bem, primeiro, a tranquilidade de saber que os discursos vão estar sempre em disputa, né? A gente tem essa vontade de fazer a nossa verdade valer, sempre. E aí, qual é o lugar da escola? É de negociação, né? Nem é a gente afirmar que a gente não alfabetiza, porque a gente alfabetiza, brincando. A gente tem que acreditar que é processo, e se é processo, ele se alfabetiza no momento que ele ganha o nome dele. No momento que ele chega na escola, ganha uma pastinha, põe o nome dele. Ali ele está aprendendo letras, ele está aprendendo o significado da palavra mais importante, que é aquela que denomina esse ser. E a partir do momento que você ganha o nome, você ganha poder, né? Então, quando a gente vai ter que um pouco ganhar as famílias para entender esse processo que realmente está acontecendo e que antes dele ir para o papel, ele vai acontecer cantando, ele vai acontecer pulando a amarelinha, porque tem alfabetização, né? Matemática. Quando ele está aprendendo a esperar a vez, pensar no que vai falar, isso é processo, demora, né? Esse planejamento do que vai desenhar. Não acontece. Normalmente eles desenham, depois eles contam a história. Então, a gente vai precisar contar isso para as famílias. Mas, gente, o professor que vai fazer isso, gente, pelo amor de Deus, os professores já estão muito cansados. A gente tem que tirar esses pesos extras dos professores. Quem vai contar para os pais, na maioria das vezes, a proposta da escola é a rede, né? E como que a rede está chegando nas famílias. Aí eu já fiquei em casa pensando umas coisas assim, como é que a gente não consegue comunicar essa pedagogia que a gente quer fazer, que ela é mais potente, que ela é vigorosa, é significativa, porque a gente não consegue comunicar isso para as famílias. Então eu fiquei pensando, gente, e se a gente pegasse uns cards, todo mundo agora olha celular, né? E colocasse frases das crianças falando,
frases de autores que estudam, frases de filósofos, sabe? Isso fosse uma prática nossa, que a gente vai ter que usar as redes sociais, as mídias, as tecnologias novas para fazer o nosso discurso, o discurso que a gente acredita, né? Que a criança está na escola não é para se preparar para ser só um trabalhador, porque ele pode ser um trabalhador, ele vai ser um trabalhador, né? Mas ela está na escola para se fortalecer enquanto ser humano que vai viver em sociedade, num coletivo, mas principalmente para ele se constituir como pessoa e ter força de ir à vida, né? Então, assim, eu não gosto dos discursos que dizem assim, a gente que sabe, a gente é especialista, deixa os pais para lá. Porque a criança sai da escola e ela vai ouvir isso o tempo todo, e ela precisa acreditar na escola. É pela criança que a gente tem que ganhar os pais, não é porque a gente quer ganhar os pais. É pelo que a criança vai sofrer quando alguém disser assim, seu primo já escreve, e ela disser, aí, eu sou um incompetente, é isso? Né? Porque se você quiser acelerar, faz intensivão, vai 5 dias, né? Não é assim que a gente faz quando a gente quer aprender alguma coisa. A gente pode acelerar processos? Pode, mas isso tem perdas, né? Para você acelerar uma criança, né? Isso tem perdas, os pais precisam saber disso, né? Então, quando você diz assim, qual o caminho? Eu acho que direção, gestão, no trabalho de construção desse PPP, as pessoas precisam entender que quando você tem uma narrativa da instituição sobre leitura escrita e sobre o brincar, consolidada ali naquela equipe, mesmo que o cara queira muito mandar um dever de casa, ele vai entender, não, aqui a gente combinou que a gente não vai mandar dever de casa, tarefa de casa, porque ela não conversa com o que eu acredito de construção coletiva, de processo. Eu posso mandar uma pesquisa. Pesquisa pode? A pesquisa tem tudo a ver, porque ele vai pesquisar fora para trazer para contar. Coleta de dados, quero coletar coisinhas, folhas, quero coletar um livro em casa, um objeto antigo da família e trazer. Isso é tarefa de casa, né? Mas isso precisa estar combinado na equipe para que isso não vire uma briga e uma exposição dos colegas à toa. Isso eu faço, isso eu falo de coração assim, encarnado, porque quem está comigo sabe. Eu sou a defensora dos projetos pedagógicos, porque um professor, uma mulher negra, professora, quando ela vai bater de frente, muitas das vezes, tentar defender uma situação da escola com uma mãe que está num outro movimento de dominação ainda, num outro movimento de dizer que você, né, de clientela, de achar que a escola é um lugar de clientela, né, que eu aqui sou seu cliente, você tem que fazer, você é o serviço. Não. Você entende? É diferente. Então, a gente tem que falar enquanto coletivo que se protege, enquanto especialistas, educadores, mas num diálogo com essa necessidade que essa família tem de ver que o filho dela vai ter chance na vida. Ela quer mudar de vida. E a coisa mais preciosa para uma família são os filhos, né? Então, ela quer que ele aprenda a ler e escrever, porque sabe que isso tem poder na sociedade. Então, quando a gente faz reunião, eu sempre pergunto para as famílias, o que teu filho levou esse bimestre? O que ele chegou em casa contando? E aí um desenho. Ele aprendeu a música da não sei quem. Ele todo dia conta aquela história. Tem uma música também, ano passado era assim, mexe, mexe, mexe o meu caldeirão, que tem asa de morcego e tem suco de dragão, que era uma brincadeira de roda, que a gente botava ali os nomes deles, para eles acharem o nome, né? Várias coisinhas que a gente trazia, às vezes mesmo temperos, né? E a família falava assim, ele aprendeu essa música. Ele falou que aprendeu a balançar e subir na árvore e tal. E aí a gente conversa sobre esses aprendizados, né? Olha, todos esses aprendizados estão relacionados. Quando eu vou desenhar isso com as crianças, sai às vezes um rabisco. Porque ela está ali sonhando com a subida na árvore, faz aquele desenho, ela não está querendo representar. Então, vai aparecer no portfólio para vocês desse jeito. Eu vivi tudo isso, né? Aprendemos a fazer bolo, trabalhamos a receita do bolo, não sei o quê, e no final das contas vai só a receita do bolo. Mas a criança aprendeu sobre os ovos, sobre a galinha, sobre a farinha, sobre um monte de coisa. Ela comeu do bolo, né, gente? Vamos combinar, que isso também é importante, né? Então, são esses fazeres na relação amorosa. E aí eu volto para a Zoilda. Todos os valores afrocivilizatórios falam de afetividade. Acreditar que você não
impõe discurso, não impõe verdade. Se não tiver corporificado, né? Eu vesti aqui um vestido. Esse vestido foi minha tia que mandou do Nordeste para mim, que lá eles fazem a rainha do milho. Ainda brincam de carroça. Né? E tem um resgate, porque tinham deixado de brincar e voltaram, porque uns jovens brincantes quiseram resgatar isso. Então, as mulheres mais velhas fazem vestidos para ir nas festas dos filhos, porque eles ajudaram elas a voltar no tempo. Então, se esse brincar está corporificado na professora, está corporificado no cotidiano, se os pais são convidados a contar sobre as suas brincadeiras, se eles voltam no tempo e podem ensinar uma brincadeira, né, para a turma, contar uma história que normalmente, né, o pessoal do Nordeste faz muito adivinhas, né, brincadeiras com a fala, né, e ele tem essa oportunidade de contar na escola, ele começa a se ligar que, opa, isso é conteúdo. Né? Então, assim, não é simples para uma sociedade que não valoriza o corpo, que não valoriza o brincar, que apaga subjetividade, que apaga histórias, que apaga seres humanos, acreditar que um sujeito pequenininho, que cresce, né, potente, ouvindo uma história com o protagonismo de uma menina que quer ser bailarina e é uma menina negra. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, preciso contar uma coisa para fechar muito rápido. Na Fundação Leão 13, lá aqui no São Carlos, uma das professoras levou a filha para dançar balé. E isso está no Facebook, eu fico só vasculhando as coisas bonitas que a rede faz, né? De uma beleza, sabe, gente? De um gesto, que tem outros, né? Tem outros gestos de dança, né? E todas as crianças inicialmente assim, paralisadas, olhando a beleza daquela doçura daquele corpo negro dançando balé. Né? Então, assim, o que está por trás do apagamento do brincar, da arte? Né? A gente precisa entender que isso tem um histórico brasileiro, né, de valorização de alguns corpos, de algumas linguagens, ao invés de outras. E nós acreditamos muito na oralidade. A palavra tem poder, né? Ela traz uma ancestralidade, né? A fala de uma mãe, né? Você falou do abraço da Zoilda, né? A oralidade não está só nisso que a gente fala, a fala. Ela está na escuta, no ritmo do meu amigo aqui, gente, que ele falando, eu tive que diminuir 5 quilômetros na minha velocidade. De um povo que canta falando, que acolhe falando. A gente precisa dessas pessoas, porque a gente não soube... o Krenak fala isso. Quem precisa cuidar da natureza não são os indígenas, eles já sobreviveram ao massacre, né? Quem precisa somos nós, povos colonizados, né? Então, acreditem nos tecidos, acreditem nos objetos que uma mãe traz numa comida, né? Uma pessoa que vem trazer a feijoada, que vem trazer determinados pratos. Isso é brincar com a vida, ensinar por outros caminhos, né? E a escrita disso é importante? É importante, né? Mas na educação infantil, primeiro ela vai vir pelo corpo, ela vai vir pela fala, e ela vai ser registrada. E ela tem que chegar para os pais nessas múltiplas linguagens, né? Sejam cartas, sejam livretos, poesias. Eles estão escrevendo. Agora, o pai não vai dar valor para as letras tortas de cabeça para baixo. Se a gente não pontuar o valor que elas têm. Se a gente não pontuar. O processo que foi vivido. Isso aí. Muito bem, Simone, isso fechou. Para mim, tá. Tati, queria te agradecer. Vou passar a bola para outra pergunta e falar que quando você for visitar sua tia, eu quero ser rainha do milho também. Obrigada. E agora, para encerrar a nossa última roda de conversas, de volta com o professor Marcelo, pedindo para que você, professor, comente sobre essa leitura e escrita na educação infantil carioca de hoje, frente aos 3 compromissos defendidos pela nossa querida Sônia Kramer. Primeiro,
falar da belezura, né, do que Sônia coloca, desse comprometimento nosso, profissionais das infâncias, com o processo de leitura e escrita, né? Onde, historicamente, a gente se organizou por um tempo, né, de que era preparatória, e a gente não tem nenhum lugar mais preparatório. A gente já tem um lugar onde essa leitura e essa escrita acontece a todo tempo, a todo instante. Eu acho que primeiro é isso. E a partir desse primeiro ponto, né, exaltando aí Kramer, é a gente entender que processos de leitura são esses e que movimento é esse que o próprio Leey vem trazendo, né? São 800 profissionais dessa rede fazendo esse curso, iniciado agora em 2024, um curso denso, um curso que é pensado, né, por referências da educação infantil desse Brasil, que eu acho que a gente não pode se furtar dessa fala, né? Profissionais que dedicam as suas vidas à pesquisa das infâncias e que param para pensar leitura e escrita nessa primeira infância. Que território é esse dessa primeira infância, de que leitura e escrita é essa que a gente está falando? Então, acho que o próprio Leey, né, e aí é uma elucubração, ele é um convite para que a gente se reconfigure e, sobretudo, a gente se repense enquanto profissional da educação infantil que lida, sim, num mundo letrado, num mundo lido, num mundo escrito, num mundo oralizado com essa criança que já está por todas essas linguagens. Como organizar isso? Né, Simone? E todos que estão aqui dividindo conosco esse momento. Como pensar nessas leituras e nessas escritas? Eu vou ousar a dizer que eu não consigo pensar numa leitura num espaço em que eu não leio. Isso eu acho que é a minha primeira questão aqui trazida, né? Se eu não leio, e aí que leituras são essas que eu escolho para ler? Né? Que momento eu estou com essa literatura que me encanta, com os contos, o momento que eu estou dando vida à fábula, mas o momento que eu dou a notícia do nosso bairro, o momento que eu dou o acontecido do nosso país, o momento que eu trago a criticidade dessa criança sobre a vida do agora, né? Que leituras são essas? Então, primeiro eu sou esse leitor? Eu sou essa referência de leitura para as minhas crianças? O meu espaço de atividades, ele é um espaço que conosco convivem socialmente os livros? Os livros fazem parte das nossas rotinas? Os livros estão nos nossos cantinhos? Marcelo, você mesmo disse uma vez numa reunião que se não der para ter cantinho, a gente precisa negociar, mas eu nunca disse que não tem que ter o livro. Eu nunca disse que não tem que ter o livro. Seja na sapateira, seja na sacola viajante, seja no tapete viajante. Eu acho que vocês, né, mais do que ninguém, sabem as estratégias possíveis dentro dos nossos espaços para que essa leitura aconteça. Então, primeiro é se pensar a minha criança, o meu bebê, a minha criança bem pequena, a minha criança pequena, ela tem convivência com o livro, ela brinca com o livro. O livro é um instrumento brincante. O livro, né, ele está no nosso imaginário, ele está nas nossas rotinas, ele está nas nossas vivências, ele está nas nossas experiências. E a partir daí a gente continua lendo. Os nossos nomes são textos. Marcelo é texto, Simone é texto, Juliana é texto, Pedro é texto. Né? Como eu consigo tecer as tecituras de uma leitura com essas crianças? Que leituras elas já trazem? O que os nossos bebês, como eles brincam? Os nossos bebês, eles já reconhecem os utensílios que eles mais usam em suas casas? A gente já propiciou que os nossos bebês, mediante a todos esses utensílios misturados, eles tentassem reconhecer qual instrumento ele consegue, qual utensílio, né, instrumento, qual brinquedo ele consegue ler? O que eu entendo sobre leitura de bebê? O que eu entendo sobre leitura de criança bem pequena? Os nossos espaços, enquanto aportes de leitura e de escrita, eles convidam as nossas crianças a construírem as suas leituras e as nossas escritas? Ou eles são espaços pré-moldados com murais feitos de EVA? Ou são espaços pré-moldados com alfabetários, com ilustrações que as nossas crianças não convivem?
E aí eu vou lembrar lá do famoso búfalo e do famoso siricato. Ah, Marcelo, mas é só a gente abrir o Google. Mas eu vou lá em Freire, né? Aí eu vou em Freire. Se alguém me responde que é só abrir o Google e através da foto ele passa a conhecer o búfalo, que é uma forma de conhecimento, eu não vou negar aqui, não vou dizer que não seja, eu não vou negar que o Google, né, ele seja um grande instrumento de aporte para que a gente também possa transitar com as nossas crianças. Mas eu vou lá em Freire, quando ele fala lá em importância do ato de ler, do amolengar a manga. Quem não amolengou a manga não sabe o que é amolengar. Quem não pegou a manga do pé, amolengou a manga toda e suga essa manga, essa fruta, não é a mesma coisa que você pegar uma faca, descascar e comer a manga. Olha os processos diferenciados que Freire nos ensinou. E se eu trago esse discurso de Freire para as vivências das nossas crianças, mesmo ele não tendo sido um pesquisador das infâncias, mas ele é atual, ele é desse tempo. Freire é filho desse tempo, né? E quando eu vou em Freire e penso nessas vivências das nossas crianças, elas podem construir o seu próprio alfabetário. Marcelo, alfabetário no espaço de infância? Sim. A gente tem um código. Esse código ele não precisa ser decifrado, ele só precisa ser experienciado, vivido, brincado. Se eu brinco com esse código, muito provavelmente eu vou aprender a escrever. Se eu brinco com esse código, muito provavelmente eu vou entender que Marcelo e borboleta se aproximam em alguma sonoridade, talvez. Meu estudo não é de linguística, meu estudo não é de fonética, então não ouso me debruçar muito sobre isso nesse momento, mas eu digo que possa ter alguma familiaridade ou não. Mas provavelmente, se eu propicio que o Marcelo, professor deles, referência deles, o seu primeiro território é o seu nome, muito provavelmente eu posso instigá-los da forma deles, sem fazer movimento de pinça, colando feijão, mas fazendo movimento de pinça com instrumentos que escrevem, porque, como eu já disse em outro momento, ninguém escreve com feijão. Muito provavelmente eles possam sim ter a curiosidade de escrever Marcelo, borboleta, Ana, Cleiton, Pedro, Iva, Ana, uva. Eu não sei a curiosidade deles, eu não consigo daqui dimensionar. Eu só consigo entender que a escrita é um processo social. E se ela não vem, assim como a leitura, assim como a oralidade, para as nossas relações, muito provavelmente a escrita, a leitura e a oralidade estão porta fora das nossas salas de atividades e a gente continua presa a um tempo que não nos levará a lugar nenhum. Perfeito, professor. E aí você passeia pelos 3 compromissos da Sônia, que é propiciar o acesso, o desejo e o se sentir capaz. E a construção, né? As nossas crianças, elas podem construir as suas infâncias conosco. Elas devem. A gente não está entregando uma infância pronta. A gente está entregando a gente constrói, a gente nem está entregando nada, né? Mas a gente está construindo aí nessa mega rede que é referência, sim, para o mundo, as infâncias a partir delas próprias. Perfeito. E com isso encerramos a nossa última roda da 15ª Jornada Pedagógica, agradecendo a você e a todos os convidados que estiveram aqui nessa cadeira, na nossa roda de conversa, generosamente dialogando com a nossa rede, a todos os convidados que vieram também para acrescentar a esse papo, as equipes da CEIP, suas maravilhosas equipes, Gin e Gei, nosso subsecretário Adriano Giglio, nosso secretário Renan Ferreirinha, a equipe da Multirio, que esteve conosco esses dias todos, ao Capiberibe 27 e a toda a nossa rede municipal, aos nossos 910 espaços que firmam diariamente o compromisso com essa primeira infância carioca. Então, agora é mãos à obra, porque a roda continua aí com vocês. Nós, da Coordenadoria de Educação Infantil e Primeira Infância, agradecemos a todos e todas por estarem conosco durante todos esses dias da 15ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. E para fecharmos com chave de ouro, convidamos vocês a se deliciarem, a apreciarem a linda poesia da professora Denise Cruz. Nasci, Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Assim fui batizada,
de JP carinhosamente chamada. E cheguei chegando. A logo revolucionária já anunciava um caminho sem volta a seguir. Novos futuros não para, mas com as crianças construir. Uma professora negra estampada nos primeiros bloquinhos de anotações multiplicada. A base das propostas, que as crianças sejam sensivelmente escutadas, corpos delas e nossos sejam desemparedados, currículos sejam estranhados e transformados. Há com uma vontade grande de fazer da EI, não coadjuvante, mas protagonista, seguir adiante, festejando em cada um da multidão as mais emocionantes conquistas, pensando, antes de qualquer planejamento de trajetória, nas crianças, suas famílias e profissionais como sujeitos de muitas histórias. E reagindo a um mundo que a qualquer custo deseja manter padrões, através dos tempos, uma saudação real, lutei para permanecer. Seja bem-vinda, gente linda, toda a gente. Bem-vinda, gente linda, do jeito que é, do seu jeito de ser. Vem para espaços, vem para abraços, vem no coletivo, não sobreviver, mas bem viver. O que a jornada uniu, nenhum obstáculo separa, ninguém mais apaga. Assim cresci, laços cada vez mais fortalecidos, vozes se unindo e dizendo, eu acredito. Cada encontro em seu final foi selando o nosso plural ideal. Coletivamente intensificados, os fazeres profissionais de uma rede não poderiam mais ser isolados. Estávamos, então, juntos e misturados. Éramos um nós, e nesse coletivo incrível, nós nos reconhecemos, nós nos relacionamos, nós trabalhamos, investigamos. Nós nos vimos, nos ouvimos, nos sentimos. E sentindo as plurais infâncias, de mãos dadas às crianças, fizemos mudanças. Fizemos, refizemos, acontecemos. Cada encontro um acontecimento, avançando espaços e tempos. No início, papel impresso, depois gravação em DVD, replicando em satélite, hoje ganhamos o mundo inteiro pela internet. Assim, cheguei até aqui. E eu só existi, eu só resisti, eu só sou aí porque somos. Sou porque somos e somos juntos. Somos juntos pelo anseio de outros mundos. Por 15 anos temos lutado lado a lado, desnaturalizando ideias sobre as infâncias, insistindo na escuta sensível das crianças e, a partir delas, provocando andanças, anunciando o que a EI não é, para que em cada lugar ela seja. E não é nada fácil mexer com equivocadas certezas. Mas ousamos trazer as dúvidas como esperanças, defendendo que uma EI protagonista é aquela em que o protagonismo é das crianças. Nomes importantes da jornada, como dizê-los, são 135 mil crianças protagonistas da caminhada. Sobre as pioneiras, aquelas que em 2010, no Pré-2, passaram por aqui, hoje podem ser jovens fazendo no agora um outro porvir, mais amoroso, mais solidário, mais feliz, com mais justiça em sua raiz. 15 anos, milhares de sonhos. Caminhantes, sigamos. Por uma EI antirracista, por uma EI que se sabe natureza, por uma EI de corpo em movimento, por uma EI de acolhimento, por uma EI que não é preparatório, por uma EI que transita e dialoga em seu território, por uma EI de formas bonitas de bem viver e diversos letramentos. Lutemos e afirmemos, somos todos JP, eu existo em vocês. Como Centro Cultural Capiberibe, a EI vive, de corpo inteiro, o ano inteiro. É isso.